Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento de oração para a honra e glória do Senhor, né? Mais um dia Deus preparou para nós. E hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, para a glória do Senhor. Mas, meu irmão, hoje o momento de oração vai ser um testemunho que eu vou dar, amém? De um livramento. Eu fui liberta de uma obra de macumbaria que fizeram contra a minha vida. E semana passada eu fui liberta para a glória de Deus. E hoje eu vou testemunhar, amém? Mas antes, meu irmão, minha irmã, você que está no canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Curte, comenta e compartilha, tá? Pois é muito importante para a obra do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero deixar uma palavra aqui, tá? Que fica lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o reino espiritual, ele existe. Assim como Deus usa pessoas para curar, para salvar, para libertar em nome de Jesus, Satanás também usa pessoas para fazer a maldade no nome dele. E foi isso que aconteceu comigo. Amém? Eu sempre oro, o Salmo 91, eu sempre peço para Deus me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me livrar de laços mortais, de doenças mortais, né? Eu sempre peço para Deus me revelar tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está em oculto. Eu sempre oro assim, sempre. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele sempre nos conta antes, ele sempre nos revela antes, amém? Então, semana passada, final de semana retrasada, eu comecei a sentir muito cansaço, sabe? Muito cansaço, cansaço mental, cansaço físico. Eu não estava conseguindo, estava sentindo muito sono, muita dor de cabeça. Qualquer coisa que eu comia, eu sentia um pouquinho de ânsia. E na hora de gravar os vídeos, estava sendo uma luta, que eu estava sentindo muito sono, né, na hora de gravar os vídeos. E eu lembro-me que eu, no meio de uma conversa com uma amiga minha, eu fui dizer para ela assim: Nossa, Ana, eu estou me sentindo muito cansada. Mas eu acho que não é cansaço físico de deitar e dormir. Eu acho que é cansaço espiritual, sabe? Ela falou para mim assim: Ju, então vamos orar, porque às vezes é algum trabalho que fizeram contra a sua vida. Aí eu falei: será? Ela falou assim: vamos orar. Aí, na madrugada, ela orou por mim, né? E eu escutando o áudio, no momento que ela estava orando, que ela começou a declarar, né, libertação de obra de macumbaria, começou a me dar uma ânsia muito grande. E eu senti como se alguma coisa quisesse sair. Eu corri pro banheiro, tossi. Sabe aquela sensação que você vai vomitar? É como se eu tivesse vomitado, mas não saiu nada. E ela falou pra mim assim: Ju, eu senti uma coisa muito ruim na hora que eu tava orando por você. Um arrepio, uma coisa muito ruim. E Deus me revelou que fizeram obra de macumbaria contra a sua vida. E eu falei: nossa, tá repreendido. E eu comecei a orar durante a semana, né? Orando, sempre conversando, né? Tenho bastante pessoas, né? Bastante amigos obreiros, pastores, missionários. E eu orando durante a semana, né? Entrando no YouTube, né? Pegando oração de libertação, né? E foi se passando a semana. E lá para quarta ou quinta-feira, eu estava conversando com outro amigo meu, né? Na verdade, estava conversando com uma amiga minha. E ela falou para mim assim: eu vou pedir para um amigo meu que é pastor orar por você. Ele foi me chamando no WhatsApp, ele orou. E na hora que ele orou, ele falou para mim: olha, irmã, Deus está me revelando que fizeram para você uma obra de macumbaria no cemitério e te ofereceram algo que é para você ter câncer no estômago, que é para destruir a sua vida. E eu fiquei: gente, misericórdia. Senhor, me liberta. Eu comecei a orar durante a semana. Isso foi numa quarta. Eu fiquei praticamente de segunda até quarta em oração. E toda vez que eu orava por libertação, eu sentia essa ânsia, como se fosse alguma coisa sair de mim, mas eu corria para o banheiro, como se eu estivesse vomitando, mas não saía absolutamente nada. Isso passou a semana em oração, eu buscando, né? E no domingo, eu fui para o culto, lá na minha igreja, onde eu congrego. Eu estava lá no banco, né? Estava louvando ao Senhor.
E teve um louvor chamado Pai Nosso, e nesse louvor foi muito forte. E quanto mais era forte a presença de Deus, mais eu ficava também com essa sensação. Então começou a me dar aquela ânsia terrível, comecei a tossir muito ali. E nisso a irmã começou a ministrar sobre cura, sobre libertação. O pastor veio e ministrou sobre cura e libertação. E conforme ele foi ministrando, né, sobre cura e libertação naquela noite, foi começando a ficar mais forte. Comecei a sentir comecei a tossir, 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 tossir. Eu tava sentindo que ia sair alguma coisa, mas nada saía, começou a ficar mais forte. Aí, nisso daí, as irmãs vieram orar em mim, só que eu tava sentindo como se alguém tivesse se agarrando assim no meu pescoço. Eu comecei a sentir falta de ar. Aí, nisso, eu comecei a chorar, comecei a clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí, eu tossi muito, mas não tava saindo nada. Eu tava até forçando o vômito, mas não tava saindo absolutamente nada. Eu falando, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. E aí, acalmou, passou. Fui para casa e na madrugada eu estava conversando com outro amigo meu. Eu falei para ele tudo que aconteceu. Eu não tinha conversado com ele ainda essa semana. Contei para ele tudo o que aconteceu. Aí ele falou assim: irmã, amanhã eu vou te ligar e eu vou orar por você, porque precisa sair. É obra de macumbaria. Você está sendo liberto de uma obra de macumbaria, mas tem que sair. Falei assim, mas não sai nada. Ele falou assim, mas tem que sair, porque está dentro de você ainda. Tem que sair. E vai sair em nome de Jesus, porque Jesus vai te libertar. Então, aí naquela mesma madrugada, entrei no YouTube, eu achei um canal. Eu comecei a orar, né? Uma oração de cura e libertação. A mesma coisa, corri pro banheiro, aquela sensação, mas nada saía. Então, eu fui trabalhar na segunda-feira. Quando eu cheguei em casa, aí deu umas 8h30 da noite, liguei para esse meu amigo, né? Ele tem um ministério de cura e libertação. Então, as orações dele, as pregações dele, ele é voltado para cura e libertação mesmo. Ele foi preparado, escolhido e tem um dom sobre isso. Então, é cura e libertação mesmo. É o foco dele, né? Cada pastor tem o seu ministério. O foco dele é cura e libertação. Então, deu 8h30 da noite, eu liguei para ele. E pelo WhatsApp, ele começou a orar por mim. E ele começou a orar por mim, eu comecei a sentir de novo aquela ânsia, corri pro banheiro. E fiquei lá, ajoelhada lá no banheiro, e ele orando, ficamos quase mais de meia hora nessa luta, ele orando, eu tossindo. Ele falava, tem que soltar. Eu falava, mas não tá saindo nada. Eu falei assim, não, a gente só vai desligar o telefone na hora que você soltar, porque você tem que soltar isso daí. Ele começou a orar, e eu de olhos fechados ali, o tempo todo de olhos fechados. Ele orando, repreendendo, ele começou a falar para mim, irmã, Deus está me mostrando que fizeram para você uma obra de macumbaria. Eles fizeram para você uma obra de macumbaria no cemitério. Coisas que ofereceram coisas pro diabo, para você poder ficar com câncer no estômago, para você poder sofrer e morrer, minha irmã. Só que Deus já está repreendendo em nome de Jesus e deram para você comer. É algo que deram para você comer. Você comeu isso. Ofereceram para você comer. E eu comecei assim. Ele começou a declarar e começou a falar um monte de coisa. Começou a orar, começou a repreender. Eu comecei a tossir e comecei a vomitar, mas não saía nada. Eu falei assim, mas não está saindo, ele vai sair. Eu falava, Senhor, me liberta, Pai, me liberta. E comecei a sentir aquela falta de ar. Foi uma luta terrível, aquele negócio querendo sair, mas não saía. E eu ali de olhos fechados. Aí daqui a pouco ele começou a orar, ele continuou orando, né? E começou a juntar um monte de saliva assim na minha boca. Eu fui cuspir. E só que eu tava de olhos fechados, tá, irmão? Todo o tempo eu tava de olhos fechados. E começou a juntar saliva na minha boca. E eu fui cuspir. E ele lá falando, na hora que eu abri os olhos, quando eu olhei pra bacia, a bacia do banheiro tava com... Eu soltei uma gosma. A minha saliva, eu cuspi uma gosma. É nojento falar isso, eu sei, mas eu preciso falar porque isso foi real. Ninguém me contou, eu vivi. Ninguém me contou, eu vi. Comigo, foi na minha vida. Então eu preciso contar todos os detalhes, amém? Para poder abrir os olhos, porque a gente acha que essas coisas não atingem a gente, não pega na gente, né? Mas o mal existe e tentaram fazer mal para mim, mas o meu Deus chegou primeiro, amém? Então é nojento, mas eu preciso falar, amém? Me perdoe. Então, ali na bacia, eu soltei uma gosma. E
E na bacia ficou certinho um quadradinho assim, como se fosse aqueles papel celofane. Ficou parecendo um plástico. Esses plásticos que você embrulha doce, sabe? Que você embrulha doce. Pão, que você embrulha doce, sabe? Trufa, essas coisas. Ficou daquele jeito. Assim, uma gosma. Aí fui e falei pra ele, falei assim, irmão, eu soltei. Ele soltou o quê? Eu falei assim, soltei uma gosma transparente. Ele falou assim, então você já tá liberta. Eu falei, tô. Ele falou, tá, então saiu. Então saiu. Então saiu. O trabalho que fizeram pra você, a macumbaria que saiu pra você, saiu. Glória a Deus, Senhor. Deus seja louvado, Pai. Aí eu fui e falei assim, nossa, glória a Deus. Ele foi e falou assim, Ju, vigia com o que você come. Vigia o que te oferecem. Porque a pessoa que fez isso ofereceu no cemitério e te deu para você comer, que era para você morrer, ter câncer no estômago e morrer. Não era só para você ficar doente, ser curado. Era para você ter câncer e morrer. Foi algo muito forte. Mas Deus chegou primeiro, porque o Senhor Jesus, ele liberta, ele cura e ele salva verdadeiramente. Amém? Isso foi na segunda. Aí passou terça, na quarta-feira, aqui em casa, e todos esses dias eu orando, agradecendo ao Senhor, eu glorificando a Deus, né? Eu falei, Senhor, obrigada, mais uma vez o Senhor me libertou, mais uma vez o Senhor me protegeu, mais uma vez o Senhor mostrou que o Senhor é Deus na minha vida, né? E na quarta-feira eu estava aqui orando, eu falei, Senhor, eu queria saber quem que é a pessoa que fez isso pra mim. Mas aí, depois eu parei e pensei, falei, não, eu não quero saber quem que é, mas eu perdoo ela. Eu perdoo ela, porque ela foi usada pelo inimigo. Então eu perdoo ela porque o Senhor ensina que a gente deve perdoar. Eu não quero saber mais quem é, mas eu peço que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa e que ela possa entender que que o caminho que ela está fazendo é o caminho da perdição. Amém? Eu comecei a orar e eu fui dormir. E no que eu dormi, eu tive uma revelação, né? Eu sonhei, eu não lembro direito o sonho, a revelação. Só sei que eu estava andando, eu estava com um rapaz do meu lado, eu não sei quem é o rapaz, eu não vi o rosto dele, só sei que ele estava com uma blusa azul. E eu andando assim, no meio de muita areia, estava um sol muito forte, um sol escaldante. E tinha muita cobra morta. Estava lotado, muita cobra morta. As que não estavam mortas estavam morrendo, mas não tinha nenhuma cobra viva. E cobra significa o inimigo, ataque do inimigo. Amém? Então tinha muita cobra morta. E tinha muitas morrendo. E nisso eu passava assim, eu lembro que eu falava, gente, quantas cobras mortas é essa, meu Deus? Mas essa pessoa estava do meu lado e não falava nada. E eu fui andando, até que cheguei num palácio. E tinha uma piscina. E eu pulei na piscina e comecei a nadar, aquela sensação gostosa, comecei a nadar, nisso eu acordei. Não acordei, eu falei assim, Senhor, o que que é isso? E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, filha, o sol escaldante é o meu sol da justiça. A cobra são o inimigo. E a piscina é a minha presença e a minha graça. Ou seja, o sol da justiça de Deus brilhou sobre mim. E Deus, com seu poder, ele quebrou, ele matou, ele destruiu o meu inimigo. Ele destruiu aquilo que o meu inimigo planejou contra a minha vida, que foi o laço da morte. Deus, ele me livrou do laço da morte, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, tinha cobras todas mortas e tinha umas morrendo porque Deus já tinha quebrado esse laço. Deus já tinha vencido sobre o inimigo. E a piscina é a graça e a presença de Deus. Eu recebi a graça de Deus, eu mergulhei mais uma vez na graça do Senhor. Ele me libertou de uma obra, de macumbaria. Ele me libertou de um trabalho, de eu ter um câncer e morrer. Amém? Então Deus, ele me revelou isso no sonho. E foi algo tremendo, foi uma experiência tremenda que eu falei, Senhor, eu preciso contar para as pessoas. Eu preciso testemunhar a tua grandeza. Amém? Eu quero deixar um ponto aqui. Eu comentei isso com uma pessoa. E a pessoa disse para mim assim que não acreditava muito, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor nos protegendo. Então, se fosse assim, os anjos... Então, se fosse assim, a palavra do Senhor estaria mentindo. Não, a palavra do Senhor não mente. Verdadeiramente. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor diz que está ao redor daqueles que o temem. Então, eu falei em algum momento. Quando a gente peca, quando a gente falha,
Em algum momento, a gente dá brecha para o inimigo. A gente fica vulnerável ao inimigo. E eu não vigiei. Em algum momento, eu não vigiei. E eu comi algo que veio para destruir a minha vida. Mas Deus chegou primeiro. Amém? Então, isso só reforça a nossa obediência a Deus. Isso só reforça que nós temos que pedir perdão de tudo aquilo que a gente faz de errado. Porque o mundo espiritual existe. A palavra do Senhor diz que o inimigo é como se fosse um leão que fica ao nosso derredor, só esperando o momento de agir e de nos atacar. Então nós temos que ser muito vigilantes. Nós temos que ser muito vigilantes em tudo, no que a gente vai falar, no que a gente vai pensar. Porque mesmo que a gente pense coisa errada, ou mesmo que a gente pense coisa errada sobre o nosso próximo, ninguém vai escutar, mas Deus ele escuta. A gente já está pecando porque Deus ele escuta. Então, nós temos que ser muito vigilantes. Em algum momento eu errei, em algum momento eu falhei, e eu dei brecha para o inimigo. E isso aconteceu. Então, eu quero dizer que a palavra de Deus ela é viva. Talvez você esteja escutando, você esteja pensando, nossa, mas a palavra do Senhor, você acabou de falar para mim? Você acabou de falar que aqueles que é nascido de Deus, o maligno não atinge. Sim, o maligno não me atingiu. Eu comi, mas eu soltei. Deus me libertou. Eu não fui atingida. Estou livre, estou liberta em nome de Jesus. Então a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é verdadeira sim. E a oração é importante, eu sempre oro, sempre peço, Senhor, me revela. Revela para mim se tem algo de errado. Revela para mim se tem alguém fazendo algum trabalho. Revela para mim tudo aquilo lá que está escondido. Revela para mim tudo. E Deus, ele realmente vai revelando. Eu acredito, meus irmãos, se talvez se eu não tivesse esse tipo de oração, talvez eu ia achar que eu estava com alguma enfermidade, talvez eu ia no hospital, mas eu não ia procurar ajuda espiritualmente. Ajuda espiritual, que é oração. Amém? Então, nós temos que ficar muito alertas, porque o mal existe. As pessoas fazem maldade, sim. As pessoas são usadas por Satanás, sim. Da mesma forma que as pessoas usam, da mesma forma que Deus usa pessoas, Satanás também usa as pessoas. Então, nós temos que sempre buscar mais intimidade, comunhão com Deus. E sempre crer na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e não volta vazia. Amém? Eu comi aquele negócio, mas eu soltei para a glória do Senhor. Então, eu não fui atingida. Os anjos do Senhor, eles protegem, eles acampam ao nosso redor, sim. Mas a gente não pode dar brecha. A gente tem que vigiar muito. Tudo que for falar, o que for fazer, nós temos que ter uma vida de vigilância. Porque o mundo espiritual existe, sim. Eu confesso para os irmãos, eu até falava. Diante de Deus, eu até falava. Ah, mas obra de macumbaria não pega naquele que crê em Deus. Pega sim. Se a gente der brecha, pega sim. Pega muito. E eu sei que eu falho muito na parte do alimento. Isso daí eu sei, eu não posso mentir. Eu tenho orado para Deus poder me libertar disso, porque eu sei que eu sou muito assim para doce, muito assim, eu como mesmo. Então, eu preciso vigiar mais nessa parte, porque a gula é um pecado. A gula, ela é um pecado. E eu tenho pecado nessa parte da gula. Às vezes eu estou muito ansiosa, eu vou comer. Em vez de orar, eu vou comer. Eu sei que isso é uma falha muito grande da minha parte. Eu não sou nenhuma santa, eu tenho muita dificuldade, eu tenho lutado muito contra isso. Contra a ansiedade. Às vezes eu fico ansiosa, então eu vou comer. Vou comer um doce, às vezes eu como mesmo sem fome. E o inimigo nos conhece. Aí imagina o inimigo falando no ouvido da pessoa. Ó, você vai oferecer isso para ela comer porque ela não vai negar. É comida, ela vai querer. Eu ofereceu algo que eu gosto muito, porque eu comi. Mas Deus, ele é fiel. Deus está trabalhando. E eu creio em nome de Jesus que um dia eu vou chegar e vou testemunhar que eu venci esse pecado da gula. Que eu venci esse pecado da gula, que eu venci essa ansiedade. Eu creio em nome de Jesus que eu vou vencer. Porque Deus, ele é comigo. E Deus, ele é contigo também. Então, que nós possamos vigiar as nossas atitudes e que a gente não dê brecha para o inimigo. E vigiar muito. Consagra tudo que for comer, tudo que eu te oferecer, você consagra a Deus. Consagra ao Senhor para Deus poder libertar tudo que vai, tudo que quebrar. Para Deus quebrar tudo aquilo que foi oferecido. Amém? Porque a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas. Eu não faço nem ideia de quem que seja. Mas foi alguém perto de mim. Porque foi algo que eu comi. Eu tava pesquisando. E há dois tipos. As pessoas às vezes fazem macumba só com seu nome. Às vezes as pessoas fazem macumba só com
com alguma foto, algum pertence seu, mas você não come nada. Então é onde você tem um vômito espiritual, que é onde você vomita, mas não sai nada. Mas tem no meu caso que ofereceram e eu comi. Então aí eu soltei algo, eu soltei aquela gosminha. Amém? Então a gente deve vigiar muito, irmão. Não é fácil para mim vir aqui e contar isso, porque eu sei que muitas pessoas vão assistir, mas é a verdade. É a verdade. Deus é um Deus de verdade, então eu não posso mentir. Eu não posso falar, eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi a brecha que eu dei porque eu sou santa. Não sou santa. E eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu tenho pecado na parte da comida. Eu sei que eu tenho sofrido com o pecado da gula. Se chama glutonaria. A Bíblia até diz, glutonaria é um pecado da gula. E eu sei que eu tenho esse pecado. E eu tenho que vencer, mas eu vou vencer em nome de Jesus. E eu creio que eu vou aqui testemunhar para vocês que eu venci este pecado. Amém? Então, que nós possamos ficar com este testemunho, que a gente possamos abrir mais os nossos olhos. Amém? Para o mundo espiritual, que a gente possa lutar contra essas potestades, esses espíritos do mal que tentam nos atacar. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, te glorifico, te exalto, te louvo, Pai, por esta manhã e por este momento, Pai, que pude contar o meu testemunho, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Pai, mais uma vez, obrigada, Senhor, por ter me liberto por ter me liberto, Pai, desta obra de macumbaria, Pai. Muito obrigada, Pai, porque mais uma vez a tua graça me alcançou. Aleluia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a tua graça venha alcançar os teus filhos. Pai, que os teus filhos, às vezes os teus filhos estão passando mal, às vezes os teus filhos têm alguma enfermidade que não passa, Pai, e acha que é física, mas é espiritual, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa revelar para eles, Pai, assim como o Senhor revelou para mim, Pai. Pai, revele para eles, em nome de Jesus, Pai. Se tem algo, Pai, se algum trabalho que fizeram, Pai, levante pessoas para ajudá-los, Pai. Levante pessoas que possam orar por eles. Aleluia, Pai. Levante pessoas preparadas espiritualmente, Pai, para poder orar por eles. Glória a Deus, aleluias, Deus. Porque o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta verdadeiramente, Pai. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar nos teus filhos, Pai. Assim como o Senhor tocou em mim, Pai. O Senhor possa libertar os teus filhos, Pai, do laço da morte, Pai, do laço do passarinheiro, Pai, de doenças mortais, Pai, de doenças escondidas, Pai, aleluia. Assim como o Senhor me libertou, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir os olhos dos seus filhos, assim como o Senhor abriu os meus olhos, glória a Deus, aleluias, Pai. Que eles possam, Pai, ser libertos, Pai, de todo mal na vida deles, assim como eu fui liberta. Aleluia. Pai, se houver alguma obra de macumbaria, Pai, se houver alguma oração contrária, Pai, algum laço na vida deles, Pai, aleluias, que o Senhor venha quebrar agora, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor quebrou na minha vida, Pai. Que o mal não prevaleça, Senhor Jesus, mas que a tua luz, que o teu poder, Pai, que a tua força, Senhor, venha prevalecer na vida dos seus, Pai, e que brilhe o sol da justiça, Pai, assim como o Senhor me revelou em sonho, Pai. Que o sol da justiça brilhou na minha vida, Pai. Os meus inimigos morreram. Que aquela obra foi quebrada em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, aleluia, Pai. Glória a Deus. Possa que o teu sol da justiça, Pai, possa brilhar na vida dos teus filhos também, Pai. Aleluias. Pai, eu te dou graças porque o Senhor tem me revelado as coisas, Pai. Eu te dou graças porque o Senhor não me deixa enganada, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, Pai. Que o Senhor possa revelar para os seus filhos também, Pai. Se existe alguma obra, se existe algum laço, alguma oração contrária, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor tem poder no céu e na terra, Pai. O Senhor tem a chave do inferno, a chave da morte, Pai. É o Senhor que manda tudo. Aleluia, Pai. O Satanás pode ter força sobre nós, mas ele não tem força sobre o Senhor, Pai, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Pai. O Senhor é o ômega e o alfa e o ômega, Pai. O Senhor é o primeiro e o último. Aleluia, Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Ninguém tem poder sobre a tua vida, Pai. O Senhor tem poder sobre o céu e sobre a terra e sobre o Satanás também. Aleluia, Deus. Então eu te agradeço mais uma vez, Pai. Eu vou te agradecer, Senhor, até a sua volta, Pai, por o Senhor ter me libertado desta obra, Pai. O Senhor ter me libertado dessa enfermidade, Pai. Que veio, né, que tentaram me matar, Senhor Jesus, através dessa obra, Pai. Mas o Senhor mais uma vez mostrou que o Senhor é Deus na minha vida. Amém, meu Pai? Então eu entrego nas tuas mãos cada um, Pai, que vai ver este vídeo, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração dos teus filhos, Pai. Que o Senhor faça que
que algo que talvez alguém falou, que eles esqueceram, Pai, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa fazê-los lembrar em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles possam se recordar de algo, Pai. Que possa talvez ajudá-los a entender alguma coisa sobre, sabe, talvez alguém fez trabalho para eles. Eu não sei, Senhor, eu não sei, mas que o Senhor possa ministrar no coração dos seus filhos, Pai. Que este vídeo não venha a ser em vão, Pai. Que esta palavra não venha a ser em vão. Que esse testemunho não venha a ser em vão. Amém? Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com a paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja contigo aonde quer que você vá. Glória a Deus. E até a noite com o nosso Salmo 119. Irmãos, o Salmo 119 é bem longo, né? Tem 176 versículos. Então, a gente vai ter uma semana aí de Salmo 119 para a glória de Deus. Amém? Até a noite. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. E que esse testemunho tenha edificado a tua fé. Amém? Deus verdadeiramente salva, cura e liberta. Amém? Até a noite. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.